Hoje eu tenho a missão de explicar o que é destravar a coragem e por que isso pode ser resposta para situações que você vive, mas não consegue nomear. Para isso, quero levantar algumas questões. Por que pessoas competentes, profissionais respeitados, pais dedicados, indivíduos que resolvem problemas complexos no dia a dia, se paralisam completamente diante de certas situações? Por que pessoas evitam oportunidades que poderiam transformar suas vidas? Por que uma mãe não consegue dizer não aos filhos? Por que uma mulher dinâmica no seu trabalho se submete à violência do marido? Por que pessoas que tomam decisões importantes diariamente procrastinam mudanças que poderiam melhorar suas vidas? Você já teve aquela sensação de que as palavras simplesmente somem quando você está diante de situações desafiadoras? Como, por exemplo, defendendo seu ponto de vista em uma reunião, tentando estabelecer um limite com alguém próximo, em uma discussão acalorada. Pense nas sensações físicas nestes momentos. O coração acelera, você sua frio, dá aquele nó na boca do estômago, a perna fica bamba e a mente dá aquele branco. Muito possivelmente você sai da situação pensando: por que eu não consegui dizer o que eu realmente queria? Talvez você já tenha se preparado para conversas importantes, ensaiou mentalmente os argumentos, antecipou objeções, tinha clareza do que precisava dizer e, na hora H, simplesmente travou. Se você já viveu alguma dessas situações, provavelmente já pensou que você precisa ter mais coragem, mais confiança, que você precisa vencer os seus medos. Mas aqui está o que constatei em mais de 20 anos atendendo pessoas que viveram situações como essas. O problema não é falta de confiança, não é falta de coragem e definitivamente não é falta de preparo. O que realmente acontece é que você tem um sistema interno de proteção com um alarme de segurança. Ele deveria te proteger de perigos reais. Mas às vezes esse alarme fica desregulado. Ele dispara quando você vai falar em público, quando você vai estabelecer um limite, quando vai gravar um vídeo. E aí você trava, as palavras somem, o corpo paralisa. Isso não é fraqueza, é proteção antiga funcionando no lugar errado. Hoje eu vou te mostrar, primeiro, como identificar quando esse alarme interno está disparando sem necessidade e como recalibrá-lo. Segundo, por que se forçar a agir vai com medo mesmo pode te machucar. E qual a diferença para uma coragem que te fortalece de verdade? Terceiro, como praticar essa recalibração em um lugar seguro, o digital, e transferir isso para as diversas situações desafiadoras da sua vida. Eu sou Carla Nascimento, psicóloga e criadora do método DCM. E antes de te explicar como isso é possível, eu quero te contar como essa forma de entender os disfarces do medo e recalibrar seu volume foi desenvolvida. Ela foi desenvolvida a partir da junção de anos de experiência clínica, de estratégias cientificamente comprovadas e também da minha própria experiência pessoal. Uma experiência que me ensinou a diferença entre tentar eliminar o medo e aprender a regular o volume dele. Eu venho de uma família pobre financeiramente, mas mais que isso, de uma família ambivalente nos cuidados e nos afetos. Ao mesmo tempo que existia uma cultura familiar de que apenas os de casa eram confiáveis, esses de casa eram inconsistentes. Entenda bem, meus pais tiveram, cada um, sua própria história cheia de problemas e desventuras. E eu sei que se eles tivessem ferramentas internas para fazer diferente, eles teriam feito. Porém, esse funcionamento familiar, aliado à escassez de recursos financeiros, me colocava em constante estado de alerta e uma baixa autoestima que eu aprendi defensivamente a camuflar com inteligência e sagacidade.
Um momento muito marcante para mim foi um Natal quando eu tinha 7 anos de idade. Como toda criança que espera ansiosamente pela manhã de Natal, os dias que antecederam foram de pura expectativa. A véspera foi uma mistura de alegria e urgência. O Natal finalmente tinha chegado. Naquela manhã, ao procurar pelo presente do Papai Noel e nada encontrar, fui até a minha mãe e ingenuamente perguntei: Mãe, por que Papai Noel não trouxe presente? A resposta muito me surpreendeu e marcou anos da minha vida. Ela foi uma das razões de anos de terapia. Papai Noel não vem na casa de gente pobre, menina. A lógica que se construiu na minha cabeça a partir daquela explicação e que foi sendo reforçada ao longo do tempo é que valor humano se mede com dinheiro. E eu não tinha dinheiro, logo não tinha valor. Muitos medos derivaram de versões dessa frase. Medo de julgamento, medo do fracasso, medo do sucesso, orgulho, raiva, prepotência, medo de ter medo. Eu rapidamente converti muitos medos em exigência de enfrentamento, mas enfrentamento kamikaze, que me fazia ter mais medo, que por sua vez aumentava a necessidade de supercompensação, formando um círculo vicioso adoecedor. Meu pai era motorista e teve uma época que ele foi motorista de ônibus que fazia uma linha que passava pela Universidade Federal de Minas Gerais. Um certo dia eu fui passear de ônibus com ele e quando entramos na UFMG foi um momento mágico para mim. Era um carro de tarde, aquele momento em que a noite ainda não chegou, mas as luzes da rua já se acenderam. Uma das entradas da UFMG é uma alameda larga, bem arborizada, com postes de iluminação meio retrô. Naquele passeio de ônibus, quando entrei naquela alameda linda, toda iluminada, aquilo era outro universo para mim. Algo que eu nunca tinha visto. Eu sabia que ali as pessoas estudavam. Eu ainda não sabia o que era exatamente uma universidade, mas pensei, um dia eu vou estudar aqui. Eu sempre gostei de estudar. Eu acho que grande parte da minha sanidade mental derivou desse encantamento pelo conhecimento. Quando eu tinha 4 anos, mais ou menos, eu ficava atrás da minha mãe com um caderninho na mão. Me ensina, mãe, me ensina a ler. As crianças, de modo geral, choram para não ir à aula. Eu chorava quando não podia ir. Pensar em estudar naquele lugar mágico se tornou símbolo de realização para mim. Mas quando fui crescendo, fui ouvindo que estudar na UFMG era só para gente que tem dinheiro, ou seja, não era para mim. Minha primeira faculdade não foi lá. Eu ainda acreditava que valor é igual a dinheiro. Aos 32 anos, com um filho de 7 anos, uma carreira abandonada e muitos medos no caminho, entrei para o curso de psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais. No primeiro dia de aula, eu me atrasei. Fiquei parada no estacionamento por um bom tempo. Não conseguia parar de chorar de emoção. Toda uma vida de baixa autoestima passou diante dos meus olhos. Mas eu aproveitei ao máximo o meu tempo ali. Além da psicologia, fiz muitas disciplinas na filosofia, na letras, na biologia, na medicina. Ali também fiz meu mestrado. Ali foi meu laboratório para enfrentar meus medos, transformá-los de obstáculo em trampolim. A partir dali, construí uma carreira e uma clínica rica em aprendizados. A vida seguiu e mais de 20 anos depois me deparei com um paradoxo que não imaginava viver. Quando eu decidi transformar meu canal no YouTube de hobby em um empreendimento, algo inesperado aconteceu. Eu, que havia superado uma infância na qual aprendi que Papai Noel não vem na casa de gente pobre, que entrei no UFMG aos 32 anos usando coragem kamikaze, que me custou anos de ansiedade e exaustão, que aprendi a desenvolver coragem consciente e construir uma carreira inteira ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo, comecei a sabotar meu próprio sucesso digital.
Primeiro, escrevi um livro para provar a autoridade. Depois, investi em equipamentos melhores. Procrastinei com justificativas técnicas perfeitamente plausíveis. Até um dia que parei e me perguntei: por que eu estou adiando? Foi quando me dei conta, eu estava com medo, medo do sucesso. E ali, o rumo que eu estava dando para o meu empreendimento encontrou o trilho certo. Meu propósito ficou claro. Eu deveria expandir para muito mais pessoas o que eu já fazia no consultório, ajudá-las a localizar e regular o volume do medo. Sim, porque medo não desaparece, mas ele tem volume. E ter as ferramentas para regular esse volume é o que muda tudo. O método DCM nasceu de algo raro, mais de 20 anos de consultório atendendo pessoa por pessoa, entendendo não apenas qual é o medo, mas como cada indivíduo específico se defende dele. Foram centenas de histórias únicas que me ensinaram os padrões universais. Mas eu não parei no consultório. Peguei esse conhecimento vivo do 1 a 1 e aliei ao que a neurociência confirma sobre como o cérebro processa medo e constrói coragem. E claro, coloquei ali também minha própria jornada, porque eu não ensino nada que eu mesma não tenha precisado aprender, como recalibrar o medo em vez de combatê-lo. E esse método já começou a transformar vidas. Como a Sandra Ribeiro, por exemplo, terapeuta integrativa, que assim como você tinha todo o conhecimento técnico, mas se via travada pelo perfeccionismo que a impedia de avançar. Ela foi uma das primeiras alunas do curso piloto e o que aconteceu com ela em apenas algumas semanas ilustra perfeitamente o poder de recalibrar o medo em vez de combatê-lo. Uma das características, dentre várias, mas a que mais realçava na minha vida, na minha história, foi o perfeccionismo, a exigência demais, tanto do outro, mas comigo mesma. Mas eu fiquei nessas amarras que a Carla mencionou, essas travas, e eu tinha várias ideias, vários projetos, mas eles não aconteciam, eu não conseguia deslanchar. Na primeira mentoria, nossa, já me deu, gente, sinceramente, me deu segurança. O desejo do meu coração é fazer lives, mas eu nunca tinha feito live. Nós tivemos a aula às 4 horas, horário de Brasília, e daí terminou a mentoria, eu falei, eu vou fazer. E eu não tinha postado nada, ninguém sabia que eu ia fazer live, só a Carla, só a minha mentora. E eu simplesmente entrei no Instagram e comecei a live. A live durou 1 hora, gente. E foi tão leve, tão agradável para mim, tão prazeroso, na verdade, fazer aquela live com a certeza de que eu não estava sozinha nessa minha jornada nas redes sociais. Mas só que eu aprendi com a minha mentora, Carla Nascimento, do Digital com Maturidade, que feito é melhor que o perfeito. E eu estava no perfeito e eu não saía do lugar. Mas também ela me ensinou que primeiro você faz e depois melhora. Hoje eu não me preocupo que eu tô meio que descabelada, eu mexo assim, eu tento, né, dar uma agitar. Eu não me preocupo, é lógico que me incomoda os melasmas, mas só que é muito mais do que isso, é muito mais do que a questão externa, é muito mais do que técnica. O que a gente tem a compartilhar com vocês, o que a gente quer compartilhar, é algo que transforma a sua história, que transforma a sua vida, que transforma a, a sua família, os seus relacionamentos, é o que te cura. Porque olha só, a minha transformação, ou melhor, o meu início de transformação, né? E o elevar a minha consciência, e eu podia fazer isso. E posso fazer em qualquer rede social, em qualquer ferramenta que estiver à minha disposição. Da mentoria às 16 horas para a primeira live no mesmo dia. Isso é o que acontece quando você recalibra o medo em vez de combatê-lo, quando você destrava a coragem. Mas o que é exatamente destravar a coragem?
É o processo de ajustar seus mecanismos internos de proteção para que deixem de reagir no automático e passem a responder de forma mais consciente. Em outras palavras, é agir de acordo com seus valores e necessidades, mesmo quando isso traz desconforto, dúvida ou medo das consequências. Talvez você pense: isso é realmente possível? Sim. E para começar a mostrar como, quero te fazer uma pergunta. Você navega pela vida com fluidez emocional? E quando falo em fluidez emocional, estou me referindo a coisas como conversar com o chefe sem o coração disparar, estabelecer limites com familiares sem culpa, tomar decisões importantes sem paralisia, ser você mesma sem medo de rejeição, dormir sem ruminar cada interação do dia. Em resumo, você se sente confortável em ser quem você é, independentemente do contexto? Se a sua resposta for sim, é provável que este método não seja para você. Mas se a sua resposta for não, você vai aproveitar muito esta aula. Hoje eu vou te explicar como construir essa fluidez emocional através do método DCM. Vou falar sobre o que é coragem consciente, o que é coragem kamikaze e vou mostrar os vários disfarces que o medo usa para se esconder e por que reconhecê-los é o primeiro passo de qualquer transformação real. Com isso, ao final dessa aula, você estará mais preparado para identificar o que está por trás daquela voz interna que te faz hesitar nos momentos mais importantes. Existe uma coisa muito curiosa que acontece. Muitas pessoas não reconhecem o medo em si mesmas. Se perguntar, elas dizem: não, não é medo, é só uma insegurança. É como se sentir medo fosse algo vergonhoso, inadequado ou até mesmo infantil. Aí fica mais fácil dizer: é insegurança, é ansiedade, é preguiça, é ciúme ou qualquer nome, menos medo. Mas tudo isso é medo. Medo é um grande guarda-chuva que abriga muitos nomes. Esses nomes são úteis, claro, eles mostram que tipo de reação o medo está causando naquele momento. Ajudam a gente a entender rapidamente sobre o que está sendo falado. Só que esses nomes têm um efeito colateral. Eles escondem a raiz, fazem a gente esquecer que tudo aquilo lá no fundo é medo. Pega o ciúme, por exemplo. Parece completamente diferente do medo de julgamento. Mas será que é? Faça um exercício comigo agora. Quando alguém sente ciúme, o que isso revela sobre ela? Agora pense, e o medo de julgamento? O que ele conta? E aqui vai o desafio. O que o medo de dar sua opinião em uma reunião tem a ver com medo de ciúme? Deixa eu te contar como a gente se tornou mestre em disfarçar o medo. Um medo que quase ninguém reconhece como medo é a raiva. Da próxima vez que você sentir raiva, preste atenção. Um segundo antes da raiva aparecer, o que você sentiu? Impotência. Total falta de controle. Você conhece essa sensação, o chefe sendo injusto, o filho desobedecendo, seu parceiro te ignorando. Identifica esse momento? Sente a impotência? Essa impotência é insuportável. A sua mente não quer que você sofra, então ela rapidamente converte essa impotência em raiva. Ela faz isso porque a raiva dá a ilusão de poder e ação. Quando você ataca, não precisa admitir que se sente pequena, vulnerável, desamparada. Sua mente está te protegendo da dor. Mas de qual dor? Por trás da raiva existem dois medos escondidos. O primeiro, o medo de descobrir que você não tem controle, que não tem poder sobre coisas importantes da sua vida. O segundo, o medo de que, se você mostrar vulnerabilidade, vão te abandonar. Porque em algum momento da sua vida, você aprendeu que precisava ser forte para ser amada. E o orgulho? O orgulho funciona de um jeito muito parecido. Ele transforma a dor do abandono em armadura de superioridade. Você já ouviu isso? Ou já disse?
Eu sempre me virei sozinha, não vou começar a depender dos outros agora. Por quê? Porque é mais fácil acreditar eu sou forte, eu sou independente, do que encarar a verdade. Eu aprendi que não posso contar com ninguém. E o que o orgulho esconde? O medo de descobrir uma verdade dolorosa, que essa sua independência toda não foi escolha, foi sobrevivência. O ciúme tem funcionamento diferente. Ele antecipa a rejeição para tentar controlá-la antes que aconteça. O pensamento oculto é: aquela pessoa está comigo porque ainda não encontrou coisa melhor. E se bobear, ela vai encontrar. Preciso cercá-la, isolá-la, porque qualquer um é melhor do que eu. Esses 3 medos disfarçados são apenas uma amostra. No método DCM, nós mapeamos os disfarces do medo. E por que você precisa conhecer seus medos? Para identificar padrões por trás dele. Reconhecer padrões possibilita sair do piloto automático e aplicar a técnica NPA, negociação com proteções antigas. Essa é uma técnica que atualiza seus mecanismos de defesa sem forçá-los. Isso é fundamental, porque enquanto você não reconhece que está procrastinando por medo e continua acreditando que não é o momento certo, você fica presa nesse padrão para sempre. Reconhecer padrões cria um espaço entre o gatilho e a reação. Quando você identifica isso é medo disfarçado de prudência, você consegue se perguntar: esse medo é proporcional ao risco real? Essa proteção ainda faz sentido para quem eu sou hoje? Além disso, você começa a perceber conexões. O mesmo medo que aparece em outras áreas da vida te paralisa no digital e vice-versa. O que você achava que era dificuldade técnica revela-se um padrão emocional. E o mais importante, reconhecer te dá escolha. Sem reconhecimento, você é refém dos seus padrões. Com reconhecimento, você pode decidir: sei que estou com medo de julgamento, mas vou agir assim mesmo? Ou então, preciso trabalhar a raiz desse medo antes. Reconhecer padrões também impede que você caia em soluções rasas. Se você acha que o problema é falta de tempo, quando na verdade é procrastinação por medo, nenhuma técnica de produtividade vai resolver. E você quer reconhecer esses padrões e sustentar uma mudança ou continuar evitando conversas necessárias, adiando decisões importantes, aceitando tratamentos inadequados? Quer permanecer com dificuldade de negociar com confiança, de estabelecer limites sem culpa ou de tomar decisões sem se questionar eternamente? Reconhecer esses padrões é apenas o primeiro passo. O segundo passo é onde a maioria das pessoas comete um erro crucial. Algumas pessoas buscam uma solução para lidar com medo em livros ou vídeos de autoajuda. Olha, a autoajuda tem seu lugar, mas tem uma limitação importante. Ela pode até te dar informação, mas não te dá um sistema para transformar essa informação em mudança. Você ouve ou lê que precisa acreditar em si mesmo, mas como exatamente fazer isso na prática? O pensamento positivo por si só não leva a uma mudança real. Você assiste vídeos sobre confiança, se sente inspirada por algumas horas, mas na primeira situação desafiadora, você volta aos mesmos padrões de sempre, porque consumir conteúdo não é o mesmo que desenvolver competência. Uma outra forma de solução para lidar com o medo buscada por algumas pessoas é a utilização da terapia focada em sintomas. Antes que você me entenda mal, a psicoterapia é fundamental. Psicoterapeutas trabalham questões profundas, traumas, padrões complexos. Sempre que possível, psicoterapia é uma excelente escolha. Mas algumas abordagens focam em sintomas isolados. Uma terapia para ansiedade social, outra para procrastinação, outra para perfeccionismo, outra para dependência afetiva e por aí vai. Isso pode até ajudar momentaneamente, mas é um processo fragmentado. É como tratar febre sem tratar a infecção. Você pode até baixar a temperatura por algumas horas, mas a febre volta, porque você não tratou a infecção que causa tudo isso.
Outra forma bastante danosa é aquela adotada pela turma da determinação violenta. Elas acreditam que agora que sabem que é medo, devem se violentar para vencê-lo. Se é só medo, então vou com medo mesmo. Mas existe uma diferença entre coragem que constrói e coragem que destrói. Você certamente já ouviu a frase: está com medo? Vai com medo mesmo. Ela representa o que eu chamo de coragem kamikaze, quando você se violenta para executar algo que te aterroriza. É como empurrar uma criança que tem medo de água direto na parte funda da piscina. Ela pode até não se afogar, mas agora terá pavor de água. Você não ensinou coragem, você ensinou um trauma. Isso não é coragem, é autossabotagem disfarçada de determinação. A coragem kamikaze trata o crescimento pessoal, o enfrentamento do medo como uma batalha a ser vencida a qualquer custo. Mas não deve ser assim. O que acontece quando você usa coragem kamikaze? Depois de uma batalha contra o medo, vem a exaustão emocional. Você começa a evitar ainda mais as situações que te assustam. O medo aumenta em vez de diminuir. E seu diálogo interno fica brutal. Você se pune por sentir medo, se xinga, se diminui. Esse é o resultado que você quer? A verdadeira coragem não é a kamikaze. É o que eu chamo de coragem consciente, aquela que trabalha com o medo, não contra ele. Ela se desenvolve de forma gradual, respeitando os seus limites, sem violência interna. É como aprender um novo idioma. Não adianta querer falar fluentemente no primeiro dia. Você começa com palavras simples, frases básicas, até ganhar confiança. A fluência vem com a prática consistente, não com a pressão. Cada medo carrega a marca de uma proteção que foi necessária em algum momento. E aqui está o interessante. Esse mesmo medo também mostra o caminho para o seu crescimento. Mas para esse diálogo acontecer, você precisa regular o volume do medo. Tenta conversar com alguém que está gritando no seu ouvido. Impossível, não é? Com medo é a mesma coisa. Se ele está aos berros dentro de você, não tem diálogo que funcione. Você só congela, foge ou ataca. Depois de mais de 20 anos trabalhando com isso, eu descobri algo. Existe um botão de volume para o medo. E a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando esse botão em lugares errados. No pensamento positivo, na força de vontade, na coragem kamikaze. Mas o botão está em outro lugar. E quando você finalmente encontrar esse botão e aprender a regular o volume do medo, você vai conseguir fazer coisas que hoje parecem impossíveis. Falar em público sem travar, postar nas redes sem se esconder, dizer não sem culpa. Foi exatamente por isso que eu criei o Protocolo de Fortalecimento da Coragem, o PFC. Ele é um passo a passo prático que te ensina a encontrar esse botão de volume e principalmente a regulá-lo. Além do PFC, você vai receber o Mapa da Coragem, um diagnóstico que mostra exatamente onde você está travada agora. É no medo de julgamento? No medo de rejeição? Na dificuldade com limites? Esse mapa personaliza todo o seu processo. Dentro do programa, você vai ter o Mapa da Coragem com seu diagnóstico personalizado, o PFC completo em videoaulas, exercícios práticos e scripts prontos para você usar nas situações que mais te desafiam. Você sabe por que algumas pessoas conseguem pedir o que precisam sem medo enquanto você trava? Tem a ver com algo que os psicólogos chamam de padrão de apego. Basicamente, é a forma como você aprendeu a se relacionar quando criança. Se você teve a sorte de ter adultos que te ouviram, te acolheram de forma consistente, você provavelmente cresceu sabendo que você pode pedir ajuda sem parecer fraca, você pode discordar sem perder o amor das pessoas, você pode falhar sem ser abandonada. Mas se você cresceu em um ambiente onde pedir ajuda era dar trabalho, discordar era ser rebelde, falhar era decepcionar, então você aprendeu algo diferente. Você aprendeu que para ser amada precisa ser perfeita, ou invisível, ou sempre disponível. E esse aprendizado virou
um piloto automático que funciona até hoje. Isso aparece de 3 jeitos principais na vida adulta. Tem gente que vive com medo de ser abandonada, então evita conflito, diz sim quando queria dizer não, se anula para não desagradar. Tem gente que tem medo de intimidade, então mantém todo mundo a uma distância segura, não pede ajuda, não se abre, porque a vulnerabilidade parece perigosa. E tem gente que oscila entre os dois. Às vezes se apega demais, às vezes se afasta completamente. Agora, faça um exercício de reflexão honesta. Como é quando você considera pedir um aumento? Ou expressar uma opinião diferente em uma reunião? Ou iniciar uma conversa difícil? Ou dizer não? Ou até mesmo criar uma presença digital? Se você soubesse que ninguém iria te julgar, que você não poderia falhar, que sua voz realmente importa, quais mudanças você faria na sua vida hoje mesmo? Agora, imagine-se daqui a 5 anos. Você ainda vai estar evitando essas conversas? Procrastinando essas oportunidades? Se sentindo invisível na própria vida? Você já sabe que tem um problema. Você já sabe que o tempo não vai esperar. E hoje você está se dando conta de algo importante. Reconhecer o problema é o primeiro passo. Mas reconhecer não basta. O próximo passo é fazer algo diferente. É transformar essa clareza em ação. O que você vai ganhar quando destravar essa coragem? Você vai aproveitar oportunidades que hoje deixa passar. Vai expressar suas opiniões com firmeza e gentileza. Vai estabelecer limites sem sentir culpa. Vai ter conversas difíceis quando precisar. Em resumo, vai viver de acordo com o que realmente importa para você, em vez de viver paralisada pelo medo. E como vamos fazer isso? Lembra que eu disse que o mesmo medo aparece em várias áreas da vida? Isso nos dá uma oportunidade única. Assim como o medo é transferível, a coragem também é. E o ambiente digital oferece algo raro, um espaço seguro para praticar coragem. Por que o digital funciona como laboratório? 3 motivos. Primeiro, você controla o ritmo. Você começa escrevendo uma bio, depois faz um comentário em um post, depois cria o seu próprio conteúdo, talvez grave um vídeo. Cada etapa é um degrau que você sobe no seu tempo. Segundo, você tem distância emocional. No digital, você pode processar as reações das pessoas sem ter que lidar com os olhares, com o tom de voz, com linguagem corporal. Isso facilita a prática. Terceiro, você pode repetir quantas vezes precisar. Em contextos presenciais, você não tem como treinar a mesma conversa difícil 10 vezes. No digital, sim, você posta, observa, ajusta, posta de novo. É prática com feedback. E a neurociência confirma. Para o seu cérebro, coragem é coragem. Não importa se você está postando online ou falando presencialmente, você está fortalecendo os mesmos circuitos neuronais. Quando você aprende a escrever uma bio, está praticando se apresentar sem se diminuir. Quando você publica um post sobre algo que sabe, você está praticando expressar suas ideias. Quando você responde a críticas com maturidade, está praticando manter sua posição. E isso se transfere. Quando você aprende a ocupar seu espaço online, fica naturalmente mais fácil ocupar seu espaço em reuniões, conversas difíceis, negociações, em qualquer situação. O digital funciona como aprender a nadar. Você começa na parte rasa da piscina, onde pode tocar o chão. Treina os movimentos, ganha confiança, respira certo e quando vai para a parte funda, você descobre que seu corpo já sabe nadar. Ambas são água, só muda o nível de risco. E claro, essa jornada não deve ser solitária. Por isso criamos encontros ao vivo quinzenais. E aqui está algo que faz toda a diferença. Você não vai estar sozinha nessa jornada com vídeos gravados e respostas automáticas por e-mail. Nos encontros quinzenais, eu estarei lá em tempo real, ao vivo, para tirar suas dúvidas e te orientar.
Não é resposta padrão, é olho no olho, comigo a cada 2 semanas. Então, antes de entrar nos detalhes do programa, deixa eu recapitular o que vimos até aqui. Primeiro, quando você diz, não é hora ainda, preciso me organizar melhor ou vou esperar ter mais experiência, pode estar ouvindo o medo disfarçado de bom senso. Segundo, existe uma diferença crucial entre coragem kamikaze, se violentar para agir, e coragem consciente, crescer de forma sustentável e respeitosa com você mesma. Terceiro, o medo não é seu inimigo, ele faz parte das suas proteções antigas que precisam ser recalibradas, não eliminadas. Quarto, existe sim uma forma de regular o volume do medo e você pode aprender isso. E quinto, o ambiente digital pode funcionar como um laboratório seguro para praticar coragem que se transfere para todas as áreas da sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a Sandra, por exemplo. Você viu um depoimento dela, da mentoria às 16 horas para a primeira live no mesmo dia. É como ela mesma diz, é algo que transforma a sua história, que transforma a sua vida, que transforma a sua família, os seus relacionamentos, é o que te cura. Porque olha só a minha transformação, ou melhor, o início de transformação. Início de transformação. Por quê? Quando você destrava a coragem conscientemente, não há limite para onde ela pode te levar. Talvez você esteja pensando, Carla, mas a Sandra já tinha conhecimento técnico, ela era terapeuta e eu tenho pavor de exposição. Será que funciona para mim? Foi exatamente essa a situação da Cristina Alves. Ela não tinha só um bloqueio, ela tinha pavor. Pavor de aparecer, pavor de se expor, pavor do digital. Eu sempre fugi desse mundo, né, do digital. Era um medo realmente muito grande, uma trava que eu não conseguia, né? Mas assim, tem sido o curso, tem sido o digital, né? Tem sido um divisor para a minha vida. Tipo, a primeira vez que eu fui entrar numa live, quando terminou, eu não sabia onde clicar para sair da live. Essa sou eu, ou essa era eu. Para você que nunca apareceu para um público no digital, é algo assim assustador. Vão assim desmistificando muitas coisas, né? Porque o pavor que eu tinha de redes sociais, aos poucos, né, vai desmistificando tudo aquilo todo aquele pavor, todo aquele medo que eu tinha de aparecer, né? Então, isso é, de uma certa forma, libertador, né? Aquilo que a gente tinha como pavor, como. E agora não, você chega e as coisas vão acontecendo, e isso é muito legal. É justamente isso, por exemplo, tá aqui na live hoje, tranquila, né? Isso para mim nossa, antes do curso, zero. Agora eu estou aqui, tá tudo tranquilo, né? Não tem, então é bem tranquilo. Não tem idade para você recomeçar, não tem idade para você ir atrás dos seus sonhos, não tem idade para você vencer os seus medos, né? Da paralisia total às lives em poucas semanas. Veja, não importa se você é como a Sandra, com conhecimento mais travada, ou como a Cristina, com pavor total de exposição. O que importa é que ambas encontraram o botão de volume do medo. E você também pode encontrar. Se você chegou até aqui, provavelmente reconheceu pelo menos um desses padrões em você. E talvez esteja pensando, mas como eu mudo isso depois de anos funcionando assim? Como eu coloco tudo isso em prática? E é exatamente aqui que o método DCM entra. Ele está estruturado em 8 módulos progressivos que te levam da identificação dos seus padrões de proteção até a construção de uma coragem consciente e transferível para todas as áreas da sua vida. Você vai aprender a mapear e reconhecer os disfarces específicos que o medo usa na sua vida, regular o volume do medo através do PFC, aquele botão de volume que eu te falei que existe.
Atualizar suas proteções antigas sem violentá-las através da técnica NPA, porque seu sistema interno de proteção não precisa ser destruído, só recalibrado. Diferenciar coragem kamikaze de coragem consciente para você nunca mais se machucar tentando ser corajosa. Usar o digital como laboratório seguro para praticar coragem de forma graduada e transferir essas competências para conversas difíceis, decisões importantes e relacionamentos, porque lembra, coragem é transferível. Dentro do programa você vai ter o mapa da coragem, que é aquele diagnóstico personalizado que revela exatamente onde você está travado agora. É no medo de julgamento, no medo de rejeição, na dificuldade com limites? Esse mapa direciona toda a sua jornada. O protocolo de fortalecimento da coragem, o PFC completo, o passo a passo prático de como encontrar e regular o botão do volume do medo, encontros quinzenais ao vivo comigo para tirar dúvidas e te orientar em tempo real, dias de implementação coletiva em que você pratica junto com outros alunos, transformando teoria em ação. Biblioteca científica curada, todo embasamento em neurociência e psicologia que sustenta um método para você entender não apenas o que fazer, mas por que funciona. E um bônus que pode te ajudar a finalmente ter aquela conversa que você vinha adiando há anos, o Guia Prático de Conversas Difíceis. E sobre a garantia, você tem os 7 dias estabelecidos por lei, mas eu não paro aí. Em 30 dias, se você concluir 5 módulos, praticar os exercícios e ainda sentir que a coragem não chegou a se destravar, vou fazer algo diferente. Não vou simplesmente devolver esse dinheiro, vou sentar com você em uma sessão de ajuste de rota, que é uma análise personalizada da sua jornada para identificar exatamente qual conversa sua coragem ainda precisa ouvir. Porque o meu compromisso não é com a transação, é com a sua transformação. E esta não é apenas uma garantia de devolução, é uma garantia de que ninguém fica perdido no caminho. Você tem uma decisão a tomar agora. Você pode fechar esse vídeo, sentir aquele pontinho de reconhecimento, é exatamente isso que eu preciso, e voltar para a mesma vida de sempre. E daqui a 5 anos? Você vai estar evitando as mesmas conversas, ainda vai estar procrastinando as mesmas oportunidades, ainda vai estar se sentindo como uma estranha na sua própria vida, vendo outras pessoas ocuparem espaços que poderiam ser seus, dizendo coisas que você não tem coragem de dizer, tomando decisões que você não tem coragem de tomar. Ou você pode fazer diferente agora, pode escolher parar de esperar o momento perfeito, a confiança mágica, a coragem que vai cair do céu. Pode escolher aprender finalmente como conversar com seus medos, como regular o volume deles, como construir coragem de forma consciente e sustentável. Não é sobre não ter medo, é sobre não deixar que o medo decida por você. O momento é agora. Daqui a 30 dias você pode estar gravando seu primeiro vídeo com leveza, sem aquela sensação de que você vai ser julgada, tendo aquela conversa difícil que você adia há meses e descobrindo que o medo era muito maior que a situação real, estabelecendo limites sem culpa, sem se justificar exaustivamente, tomando decisões alinhadas com quem você realmente é, não com quem você acha que deveria ser. Ou você pode estar exatamente onde está agora, se perguntando quando vai ser a hora certa. A diferença entre essas duas versões de você não se mede em anos, se mede em uma escolha. Clique no botão aqui embaixo. Você já passou tempo demais sendo a pessoa que quase fez. É hora de se tornar a pessoa que reconhece o medo, entende o medo, dialoga com o medo e age conscientemente mesmo assim. Sua coragem está esperando por você. Clique agora!